Boa noite, nação rubro-negra, boa noite, Brasil. Hoje a minha live é com Zé Cunha, um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Tenho o prazer de receber esse meu grande amigo, Zé Cunha, na minha live, batendo um papo, falando sobre narrações, as melhores narrações que ele narrou no esporte. E tive o prazer de fazer várias entrevistas com ele, né? Uma pessoa maravilhosa, faz parte da minha história também no futebol brasileiro. Então vai ser um prazer imenso receber esse meu grande amigo aí, Zé Cunha. Só aguardar ele entrar aí. José Cunha. Vai ser um prazer bater esse grande papo com ele. E José Cunha, aí, Nunes, fala meu amigo, tudo bem? tudo bem? Graças a Deus, Oh, que bom te ver. melhor agora falando com você, né? Relembrar grandes entrevistas, um momento importante na história do futebol brasileiro. Você que narrou grandes clássicos, faz parte dessa história do futebol brasileiro. Então é um prazer te receber na minha live. A gente vai ter um papo, você contar sobre a sua carreira, teu início, né? Então para mim vai ser um prazer enorme. Claro, você pode me fazer perguntas também. O objetivo aqui é a gente bater um papo e falar sobre o futebol, sobre a sua história como narrador esportivo. Ô, Nunes, primeiro dizer a você da grande alegria que eu tenho em poder manter esse contato com você. Eu aprendi a te admirar desde que você estava indo lá no Norte e no Nordeste. E quando você veio para o Rio de Janeiro, eu já conhecia você, a sua fama já tinha chegado aqui como um dos grandes goleadores do futebol lá do outro lado. E ninguém estava enganado. Todo mundo que falou bem de você, como um atacante que conhecia o caminho do gol, que sabia o atalho do gol, você confirmou quando você chegou aqui no Rio de Janeiro e se transformou realmente num dos maiores artilheiros que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Tenho muita alegria de poder participar com você dessa live. O prazer, você sabe que o prazer é meu, né? Te receber na minha live, bater um papo maneiro, um papo muito objetivo, né? Porque você faz parte da história do futebol brasileiro. Você se tornou esse grande narrador esportivo, onde narrou vários jogos meus. E é onde eu tive também a oportunidade de participar de vários programas com esportivo ao teu lado, né, falando sobre futebol. E a ideia aqui é a gente falar sobre a sua história, como é que você começou, e saber de você qual foi os maiores clássicos que você narrou, né? E dizer para você, né, da importância que você tem, que você é para o futebol brasileiro, né? Você que viu passar grandes ídolos, grandes jogadores. Então a gente vai fazer uma comparação do futebol de 70, 80, 90 e 2000 agora, porque houve uma mudança muito grande. E você, com a sua experiência, eu gostaria que você também falasse sobre como é que você vê hoje o futebol brasileiro, se nós estamos no caminho certo, ou se a gente precisa é, é, valorizar cada vez mais o nosso futebol, os nossos treinadores, os nossos jogadores, né? Os nossos dirigentes, os nossos comentaristas, os nossos narradores, né? Como é que você vê tudo isso hoje no futebol brasileiro? Nunes, eu vou contar para você e para os nossos telespectadores toda a história
de como eu comecei, como é que a coisa fluiu. Mas antes, eu quero que você repita uma coisa muito importante que você disse na última entrevista que você me deu no rádio. Você disse, Cunha, eu vou lançar o treinador de atacantes. Já tem treinador de goleiro, né? Exato. E agora eu quero lançar o treinador de atacantes. Ou é tão importante isso, Nunes, que eu gostaria que você falasse agora no início da nossa live. Como é que você pensou? O que você quer seguir com este treinamento de atacantes? Você vai pegar a meninada na base, vai ensinar como é que o camarada bate na bola, como é que o camarada cruza uma bola, como é que o garoto invade uma área, o que ele tem que olhar na bola quando o cruzamento vier, que ele tiver a necessidade de marcar o tempo da bola. Você era um craque nesse setor. O que você pensa fazer com este treinamento de atacantes? Em primeiro lugar, Cunha, é claro que você tem que ir se aperfeiçoar, né? Porque o futebol evoluiu. Cada ano é uma maneira de jogo, é um esquema tático totalmente diferente. E foi o que eu fiz. Eu fui e fiz o curso da CBF para treinador, mas eu procurei me aperfeiçoar na função de treinador de atacante, porque na minha visão, eu vejo que o futebol brasileiro já precisa de treinador de atacante. Na Europa já existe. E é importante já essa função dentro do futebol brasileiro, porque quando o futebol começa a ter uma mudança radical, porque de 70, 80, 90 até 2000 houve uma mudança totalmente radical, né? Em estilo, antigamente a gente jogava mais cadenciado, era um jogo mais estudado, pela habilidade, pelo controle de bola que o jogador brasileiro tem, essa facilidade. E as pessoas costumam dizer que o nosso futebol é um futebol mais lento, mais estudado. Não é que o nosso futebol era mais lento, o nosso futebol tinha grandes jogadores com habilidade extraordinária. E hoje o futebol está um futebol corrido. Então, antigamente, os estagiários vinham para o Brasil se aperfeiçoar, estudar o futebol brasileiro, e agora está dessa maneira, o futebol europeu. A gente vê clubes maravilhosos, jogando bem, domínio de passe, porra, extraordinário, visão, não tem medo de chutar pro gol. E às vezes eu vejo nos nossos jogadores, às vezes tem medo de chutar pro gol, fica cara a cara com o goleiro e fica com medo de chutar, toca pro lado. Então o jogador brasileiro, principalmente os atacantes, ele tem que ter a gana, a vontade de fazer o gol, porque quem faz a alegria dos torcedores é o gol. Então, essa nova função no futebol brasileiro vem para poder não deixar cair no esquecimento os fundamentos que o atacante tem que fazer, que é se aperfeiçoar. São treino específico, né? É você chutar a bola com a perna direita com personalidade, com a esquerda com personalidade, saber cabecear para o gol com os olhos abertos, saber se movimentar, dar opção aos companheiros que vêm de trás, saber ter uma leitura do esquema tático que o treinador adota dentro de campo, para você encaixar dentro daquele esquema tático, se movimentando, dando opção para os companheiros, tendo presença diária. E é importante que esses treinamentos de treinador de atacante, esses treinamentos, comece nas categorias de base, porque a criança chega no clube cru. Então eles têm então, eles têm que ter a consciência que a primeira coisa que eles têm que saber é dominar uma bola. A segunda coisa que eles têm que saber é dar um passe, saber chutar a bola. E as outras funções
que o atacante tem que ter, que é saber se movimentar, que é saber sair de uma marcação, que é saber ter uma presença de área, é saber chutar para o gol, é saber fazer um gol, né? É, e ter a leitura, né? A leitura do esquema tático. Isso é importante para o centroavante. E tudo isso se aprende nas categorias de base. Você treinando essas crianças, né? É, os treinos específicos, os fundamentos, é, colocar na cabeça dele que é importante ter uma educação, uma formação de atleta. Então, tudo isso faz parte da preparação de um atacante, né? Que chega dentro de campo e entra com personalidade e com confiança e vai lá e faz o que ele tem que fazer, botar a bola para dentro, entendeu? Nunes, você foi um atacante de muita coragem. Eu te acompanhei a carreira inteira e eu via em você aquele comandante de ataque que não tinha medo de nada. Não tinha medo de zagueiro, não tinha medo de invadir a área, de tentar o gol. No treinamento de atacantes, você vai se preocupar tão somente com quem joga na posição que você jogava, comandante de ataque com o número 9, ou você vai partir também para treinar o ponteiro direito, o ponta de lança, o meio de campo? Você vai treinar todo mundo ou só o atacante que está ali na área para fazer o gol? Então, a função é só o atacante, né? Porque as jogadas ensaiadas vêm do esquema tático do treinador. Para isso ele treina o treino tático, os fundamentos, né, de um lateral ir na linha de fundo, de fazer uma jogada com o jogador do meio campo, né? Homem de ligação. Então, passa o lateral. É porque hoje a gente não joga mais com os pontas, né? Hoje são os laterais que vão muito na linha de fundo, né? E faz o cruzamento. Então isso são fundamentos, são jogadas ensaiadas que acontecem nos treinamentos. Agora, só que os companheiros, né? Eles têm é, eles têm que ver, né, o centroavante dentro da área, mas também o centroavante tem que dar a opção de jogada para o seu companheiro fazer essa jogada quando eles vão na linha de fundo. O cara chegar na linha de fundo e ver que tem um homem de referência lá, que é o centroavante, que está ali pronto para fazer o gol. Então, no esquema tático do treinador, e que ele faz durante os treinamentos durante a semana, faz parte, né, dos fundamentos do centroavante, né? Então, quer dizer, existem várias jogadas pelo meio, pelas laterais, e o centroavante tem que estar sempre ali mostrando que ele é o homem de referência dos companheiros. Perfeito. Nunes, eu quero dizer a você e o pessoal que está nos acompanhando que o futebol brasileiro ele teve uma época, e você lembrou muito bem, que toda a Europa se curvava quando se falava no futebol brasileiro. Exatamente. De repente, o nosso futebol passou a ser aquele futebol que o nosso ponteiro direito, o nosso ponteiro esquerdo não podiam mais driblar, porque os treinadores não queriam, a gente não tinha mais um Garrincha, não tinha mais um canhoteiro, e de repente a gente notou que o futebol europeu teve uma evolução. Eu não sei se você pensa como eu penso, a evolução do futebol na Europa foi uma evolução muito grande. De repente o europeu começou a ter cintura. Ele não tinha a cintura que tinha o brasileiro, que tinha uma ginga para passar por um zagueiro, por um marcador. De repente o negócio inverteu. Será culpa dos nossos treinadores ou foi a nossa característica que mudou da água para o vinho? Olha, dos treinadores, não. Tanto é que o futebol brasileiro ganhou
tudo, 5 títulos da Copa do Mundo, com os nossos treinadores brasileiros. Então, quer dizer, nós temos grandes treinadores. Agora, é claro que agora tá essa onda agora de treinador estrangeiro, nós não somos contra. Se vem um treinador de fora que chega no Brasil e nos traz novidade e que dá certo, a gente bate palma, parabéns. Mas nós não podemos esquecer os nossos treinadores, que são grandes treinadores. Eu tenho falado muito em relação a essa situação, né? Eu acho que é um momento que o futebol está vivendo, que de repente está indo buscar treinador, porque de repente tem coisas diferentes que a gente não sabe ainda. Eu acho que não é vergonha para a gente. Se eles vieram ao futebol brasileiro fazer estágio e levou coisas positivas para a Europa, por que não a gente adquirir coisas positivas que estão acontecendo na Europa? Eu acho isso válido, não tem problema nenhum. Agora, nós não podemos desmerecer dos nossos treinadores, porque a nossa história do futebol brasileiro é muito grande, muito bonita, e os nossos treinadores têm competência, sim, para recuperar o nosso futebol, não tenha dúvida. Eu acredito muito. Agora, não sou contra vir nenhum treinador de fora, pelo contrário. Se vem, faz um grande trabalho, ótimo para a gente. A gente tem que aproveitar, tirar alguma coisa desses treinadores também e praticar dentro do nosso esquema de trabalho. Porque cada país tem seu estilo de futebol, não tenha dúvida. Por isso que nós ganhamos tudo. E nós somos ainda o país do futebol e um futebol, um dos melhores do mundo. Só cabe a gente ter personalidade e partir para cima, entendeu? São 11 contra 11 dentro de campo, ninguém é mais que ninguém, entendeu? Então foi assim que o Brasil conquistou tudo, 70, 94, 2002, não é isso? 58. E foi por aí. Foi por aí. Então eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem total condições de recuperar o nosso futebol tranquilamente. Então é só a gente continuar trabalhando, descobrir novos talentos. Agora é pena que a gente não segura os nossos jogadores dentro do nosso país. Por quê? Porque o mercado lá fora é muito forte, vem mesmo com vontade e vem, e busca e leva. Agora, quando a gente começar a segurar mais um pouco, a gente começa a melhorar o nosso futebol, a nossa visão, e o Brasil vai para cima deles tranquilamente. Você tem toda a razão. E é bom a gente lembrar sempre, né, Nunes? Um Vanderlei Luxemburgo, esse menino que está agora no São Paulo, fazendo um trabalho espetacular, Abel Braga, o nosso Abelão, e nós tivemos grandes professores, Oswaldo Brandão, o nosso Duque, e tantos outros, Alfredo Fatoni, e a renovação nossa de treinadores. Carlinho. Esse menino que Carlinho. Carlinho. Hélio Andrade. Esse menino que está comandando agora o Bragantino, né, o Conceição, certo, que é um estudioso do que é o futebol. Você tem toda a razão. Agora, Nunes, você acha que a nossa renovação, e quando eu falo na renovação, eu falo nela de maneira total. Você acha que nossa renovação no rádio, na televisão, no futebol, dirigentes, nós estamos bem de renovação? Tem aparecido muita gente boa ou nós estacionamos no caminho que a gente estava procurando seguir? Olha, na imprensa, Cunha, eu vejo uma renovação muito, muito positiva, né? E é importante que essa renovação tenha essa sintonia com vocês, né? Com vocês que têm uma experiência de longa estrada, né? De 20, 30, 40 anos de ver grandes jogadores e de fazer grandes entrevistas. É só você ver como era o nosso comportamento, né? Os jogadores da época de 70, de 80, de 90 e de 2000 até 2002, né? A sintonia, né?
que os jogadores tinham com a imprensa e a imprensa tinha com a gente. Eu não vejo isso mais, né? Eu vejo que os jogadores estão se distanciando muito da imprensa e às vezes a imprensa não tem a resposta que ela deveria ter. Por quê? Porque existe um tal de assessor no meio que atrapalha tudo. E o jogador tem que ter essa consciência que ele precisa da imprensa, como a imprensa precisa do jogador também. Porque para ele ser conhecido, ele tem que fazer um bom trabalho nos treinamentos, um bom trabalho no jogo, né? Para poder a imprensa ver esse grande trabalho e poder publicar para o público saber do que se passa na profissão de um jogador de futebol. Então eles têm que ter essa consciência. Ele não pode se distanciar da imprensa. Às vezes você está num treinamento, aí você quer fazer uma entrevista. Pô, posso fazer uma entrevista com você? Ah, você ainda fala com o meu assessor. Não é por aí. Então, essa sintonia tem que voltar, entendeu? Voltar a ter essa sintonia, a essa abertura, para poder a imprensa também desenvolver o seu trabalho. Às vezes vocês têm um pouco de dificuldade em relação a essa sintonia com os jogadores. Por quê? Porque por causa do tal assessor que evita, que tem hora marcada, tem que ter dia marcado. E não é por aí. Na nossa época, era a época do Pelé, do Rivelino, do Zico, do Nunes, do Careca, do Raí, entendeu? Do Rivelino, né? Do Félix, né? Então todo mundo tinha uma sintonia com os jornalistas, batia papo, almoçava na mesma mesa, viajava no mesmo avião. Então isso é importante, essa sintonia, para poder a gente recuperar a nossa imagem e poder se tornar forte novamente. Porque o futebol brasileiro é um futebol maravilhoso. Agora, infelizmente, existem essas coisas que o jogador tem que entender também, da importância da imprensa, do repórter na vida dele, como a imprensa tem que entender a importância do jogador na vida do repórter. Então, eu sinto essa distância, entendeu? Não tem mais aquela sintonia. O que é que você acha? Eu também acho. Agora, Nunes, eu gostaria que você falasse um pouquinho, depois eu vou falar com você, responder a pergunta sua de como eu comecei, como é que eu cheguei. Exato. Mas primeiro eu quero que você conte para essa imensidão no Brasil inteiro, que acompanha você desde sua chegada aqui no Rio de Janeiro, qual foi o melhor técnico que você teve na sua vida? Olha, Cunha, eu tive grandes treinadores com o qual eu trabalhei, né? Com Enio Andrade, Carlo Flone, Evaristo de Macedo, né? Cláudio Coutinho, Carpegiani. Então, esses foram os grandes treinadores que eu trabalhei e me ajudaram muito na minha formação como homem, como jogador de futebol. Que eu chegava dentro de campo, tudo que eles passavam para mim, eu procurava ouvir, acumular tudo aquilo que eles passavam para mim. Chegava dentro de campo, tinha companheiros maravilhosos que jogavam com maior facilidade, e um ajudava o outro. Por isso que nós tornamos aquele time ganhador, né, que ganhamos tudo. Porque o nosso time era um time que jogava com simplicidade, profissionalismo, né, focava no objetivo, ia lá e buscava. Foi por isso que nós conquistamos o mundo e fomos lá e fomos campeões do mundo. Então, para mim, um dos maiores treinadores de todos esses que eu citei, eu aprendi muito com Cláudio Coutinho. Ele foi o cara que fez aquela base, fez aquele grupo, e que aquele grupo que tudo que ele passou para a gente, nós procuramos focar nas palavras que ele passava para a gente, nos esquema tático, e aí a gente foi lá e ganhamos tudo. E depois o Carpegiani se tornou nosso treinador e seguiu o mesmo caminho dele e fez aquele trabalho maravilhoso. Então esses nomes que eu citei, para mim, foram os maiores treinadores que eu trabalhei. Ô, Nunes, Carlinhos e Nelsinho. Carlinhos e Nelson. Foi o maior meio de campo do Flamengo? Foi. Porque eu vi, foi. O Carlinhos, não cheguei a ver ele assim jogar, né? Mas eu assisti poucos jogos dele no Maracanã, que eu era pequenininho.
foi um dos maiores cabeças de área do Flamengo, né? E depois o Andrade. A tarde foi fantástico, né? Fantástico, é. Esses dois aí, Que que Zico, que Zico representou para você, Nunes? que o Zico representou para mim, representou um companheiro, né, de profissão, super importante, amigo, um cara que sempre procurava ajudar todos os companheiros. E para mim foi a maior dupla, né, que foi formada dentro do Flamengo, Zico e Nunes. Eu também acho. Estou de pleno acordo. Zico e Nunes, Não, que é uma pena, eu falei Zico e Nunes porque não é fácil conquistar e é verdade. não é fácil conquistar o Mundial, né? Não é fácil, não é para qualquer um, entendeu? Então essa dupla foi lá e conquistou, entendeu? Nunes, você teve a felicidade e eu tive a alegria de transmitir vários jogos com ele atuando. Na minha opinião, Leandro foi o maior lateral direito que eu vi jogar na minha vida. Para você, Leandro foi craque ou foi apenas um grande jogador? Leandro, para mim foi um dos maiores laterais direitos do Flamengo. Craque, Cracaço, né? com certeza. Ô Nunes, qual é a sensação que um artilheiro sente no momento em que ele tem aquela explosão que você teve lá em Tóquio? Quando você vê a bola entrando e você pensar rapidamente, pô, fui eu que botei lá na rede. O que você sentiu, Lu? Cunha, o mais importante é que eu sempre fui um centroavante que eu sempre estava preparado, em todos os sentidos que você imaginar, tanto fisicamente como mentalmente, o conjunto também, tudo afinado. Eu treinava de uma maneira que muita gente ficava, às vezes, olhando assim, pô, o cara treina muito. Não, eu treinava os fundamentos, eu treinava drible, eu chamava o Moze, o Marinho, ficava dando drible neles, né, para poder pegar personalidade, para quando chegar no jogo fazer a mesma coisa. Muita movimentação, eu ensaiava jogadas com Zico, com Adílio, com Andrade, com Tita, com Lico, então a gente ensaiava muito. Cruzamento no primeiro pau, no segundo pau, no meio, você saber ter a sua colocação certinha ali dentro da área para poder você receber esse cruzamento, esse passo do teu companheiro, você transmitir para eles que você está bem, que você está preparado, que você está disposto, que você está com a fisionomia bacana, entendeu? Que você está atento em tudo dentro de campo. Então isso é muito importante, você passar tudo isso para eles, essa confiança, essa certeza quando ele fazer um lançamento, ele ter a consciência que você vai chegar. Então foi o que aconteceu naquele jogo contra o Liverpool. Eu estava no meio do campo ali, junto com o Zico, com o Moze, com o Júnior, entendeu? Com o Andrade ali, tudo por perto com o Lico. E eu simplesmente fiz a jogada pro Moze, o Moze tocou no Zico, onde eu estava do lado do Zico, o Zico lançou. Eu estava do lado dele. Lançou porque ele sabia que eu chegava. Então eu tinha uma explosão muito, muito forte, muito grande dentro de campo. Porque eu treinava a pique de 20, 30, 50, 100 metros, entendeu? Então ele sabia que eu ia chegar no lance. E eu cheguei com personalidade, com confiança, e fui lá, fiz o primeiro gol. Ali foi a abertura da conquista do Mundial. Então vocês viram, né? A personalidade que todos os jogadores do Flamengo estavam, né? A confiança, a consciência dentro de campo, o que você queria, né? Você focava no objetivo, ia lá, buscava o objetivo. Então, um time maravilhoso. Então, todos esses gols decisivos que eu fiz, não foi por acaso, não. Porque teve muito treinamento, entendeu? A gente chegava na pré-eleção, a gente esquematizava o nosso esquema tático. Vamos jogar dessa maneira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chegava lá dentro do campo, dava tudo certo. Por quê? Porque a gente era um grupo unido.
E nós focamos no objetivo e buscamos o objetivo. Então foi assim que nós começamos. Então o Coutinho, ele preparou tudo isso e entregou nas nossas mãos, e a gente foi lá, demos conta do recado, entrou o Carpegiani, só fez ajustar algumas coisas lá, e passava as mesmas filosofias de trabalho para a gente, e a gente acumulou tudo isso, e fomos lá e ganhamos tudo, Cunha. Timaço que vocês formaram, e a gente tem muita saudade de você, de Lico, de Zico, de Adílio, dessa turma toda, de Leandro. Realmente foi um time que o Flamengo formou e que dá saudade, não importa se eu sou vascaíno, se o outro é Botafogo, se o outro é Fluminense, se o outro é Palmeiras, o que importa é que o Flamengo foi lá, faturou em cima do Liverpool e mostrou a grandeza que realmente era o futebol brasileiro naquela época. Cunha, Nunes, Cunha, qual foi a sua melhor narração? Nunes, eu tenho duas passagens da minha vida que eu jamais vou poder esquecer, ou esquecê-las. O 10º gol do Pelé, no Maracanã, em 1969, que eu ainda não era o narrador titular. O narrador titular era o Duvaldo Cosi, e eu estava trabalhando com ele naquela jornada quando eu lancei a frase que ficou famosa, principalmente entre a mocidade da época, porque quando eu olhei para o vídeo, e o Cosi, quando acabou de gritar o gol, o Maracanã estava de pé, batendo palmas para o Pelé. O time do Santos batendo palma, o time do Vasco batendo palma. E quando o Cosi me chamou, eu lancei a frase: quem sabe, sabe, e quem não sabe, bate palmas. Ela ficou gravada. Este foi um jogo que eu não posso esquecer nunca. E eu não posso esquecer, Nunes, a última partida que eu transmiti pela Rádio Bandeirantes no esquete do rádio. A última jornada que realmente marcou na minha vida no esquete do rádio na Bandeirantes, com Pedro Luiz, Mário Moraes, Fiore Gigliotti e tantos outros locutores extraordinários da época. Foi quando o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Santos, no primeiro tempo, o Botafogo vencendo um combate de ataque muito agudo, e quando o Pelé estava saindo de campo, foi vaiado. Segundo tempo, 11-2. 11-2? 8 de Pelé, 2 de Coutinho e de Pepe. Pô, 11-2. Foi o resultado final. Ô Nunes, Fala. Nesta tarde em Ribeirão Preto, o Pelé só faltou fazer chover. Tudo que você pensar que um jogador de futebol faz e pode fazer, ele fez naquela tarde. Foi um negócio lindo, lindo, lindo. Agora, Nunes, a minha jornada teve início na minha cidade de Ponte Nova. No Colégio Dom Helvécio, eu era o locutor que no alto-falante transmitia os torneios que eram realizados lá no Colégio Salesiano. Dali eu fui para a Rádio Ponte Nova, o pique meu foi para Belo Horizonte na Rádio Itatiaia, até hoje líder de audiência em terras mineiras, de lá para a Rádio Bandeirantes, Nacional do Rio de Janeiro no auge, Globo, Tupi e TV Tupi. Eu tenho feito as lives, Cunha. Primeiro eu comecei com os maiores centroavantes do futebol brasileiro, né? Depois eu comecei com os treinadores, eu fiz com o Zé Mário, fiz com Levi Cooper, Abel, Joel Santana e Oswaldo de Oliveira e Edu Coimbra, né? Então, com a fina flor, né? a fina flor, né?
Claro, claro. Isso dá cobra. É verdade. Então, para falar da função de treinador de atacante, né? Eu quis Certo. saber a opinião dos centroavantes, dos treinadores e dos comentaristas. E Perfeito. tô fazendo as lives agora com os narradores, que viram grande centroavante no Maracanã, em outros estados do nosso país, né? Fonte Nova, São Paulo, Goiânia, Recife, Fortaleza, enfim, os grandes estados com esses grandes estados de futebol também. E você já viu grandes centroavantes do futebol brasileiro. Me aponte aí uns 4, 5 centroavantes que você ficou impressionado. Reinaldo do Atlético Mineiro, Certo. perfeito. Um jogador de um controle excepcional do sistema nervoso quando ele estava dentro da área. Tinha um raciocínio extraordinário. Coutinho, Coutinho, secretário do Pelé, de um raciocínio, meu Deus. O Pelé já tocava na bola, sabendo que ele ia chegar no Coutinho e que ele ia devolver ali onde ele estava para fazer o gol. Dario, o nosso Dario, da Maravilha. Dadá Maravilha, também maravilhoso. E queria prestar uma homenagem a Lauro, Lauro. que foi, eu sei, não é do seu tempo, mas na história você já deve ter conhecido, que foi o grande centroavante do Atlético Mineiro e o grande centroavante do São Paulo Futebol Clube, naquela época do São Paulo famoso, né, de Pó e da Senhora de Mauro, Pé de Valsa, Bauro e Alfredo, Gino, Dino, Lauro, Negre, Teixeirinha. Foi um timaço. 4 que eu te dei aí, que realmente encheram meus olhos. E eu não posso deixar de citar um que para mim foi uma potência, que foi um jogador maravilhoso. Roberto do Botafogo. Roberto Centroavante. Roberto Miranda, Isso. o centroavante, que na semana passada fez 70 anos. Nunes Parabéns aí pro era Roberto. um centroavante. Eu cheguei, Ele era um... eu cheguei a ver, sim, eu cheguei a ver ele jogando no Botafogo. Chegou? Cheguei a ver, eu já era eu pequenininho já vendo os jogos do Flamengo no Maracanã. Cheguei a ver o Roberto jogar, um excelente centroavante. Sem te cortar, Era um valente aí, era um valente que nem Nunes, né? jogador de muita presença diária. Eu me inspirei muito, Cunha, no Vavá pela raça, né? Vavá pela raça, pela presença diária, né? A colocação ali na hora que recebia os cruzamentos, ou a enfiada de bola de um gesto, entendeu? Didi, né? Então eu me inspirei no Vavá, me inspirei no Tostão pela movimentação, um excelente centroavante também. E vi grandes centroavantes, né, da minha época também, né, Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Serginho, Careca, quem mais? É, Baltazar também, um grande centroavante. Baltazar, o Nunes, Reinaldo. Nunes, Reinaldo, o Nunes. Eu acho, Nunes, é uma opinião que eu tenho, quando a gente tem que falar sobre jogadores no Brasil, a gente comete muita injustiça, porque a gente fala Rivelino, aí você lembra de Zé Carlos do Cruzeiro, você fala Edmundo, Dirceu Lopes, né? Dirceu Lopes, você fala Edmundo, aí você lembra de Romário, você lembra de Ivaí, você lembra de Ivaí, Flávio do Fluminense, Dioniso, Doval, entendeu? Caio Cambalhota. O futebol brasileiro é muito difícil, né? O futebol brasileiro tem essa facilidade de fazer, de descobrir vários grandes jogadores, ídolos, que a gente não pode esquecer. Então, que sirva de motivação
de incentivo para esses novos centroavantes, né? Para eles terem a humildade de quando tocar no nome de um centroavante, eles procurar saber a história, procurar ver se tira alguma coisa legal para eles, né? Então, todos esses centroavantes que nós citamos aqui, é importante dizer para os atuais centroavantes do futebol brasileiro e do mundo que é importante treinar fundamento. Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Nós não sabemos, não nascemos sabendo de nada. A gente tem que se aperfeiçoar, né? Para poder a gente adquirir personalidade, confiança e jogar um futebol com simplicidade, fazer um gol bonito para a torcida que está lá vibrando. Então isso é importante para esse centroavante de hoje. Os treinamentos de fundamento, entendeu? Ô, Nunes, você lembra de Mário Tirico? Lembro, sim, lembro. Grande centroavante também, né? Grande centroavante. Caio Ribeiro. Eu fiz a live também com o Caio Ribeiro, esse grande comentarista da Globo. Então eu fiz live com grandes centroavantes para poder pegar um pouco da experiência deles e a gente passar para o centroavante de hoje. Porque você passar não é feio para ninguém. A pessoa tem que ouvir, escutar e chegar lá e treinar, fazer dentro dos treinamentos, fundamento, né? Para chegar lá e fazer, porra, fiz esse gol porque eu treinei, porque eu tô com personalidade, porque eu tô com confiança, tô me movimentando porque eu tô treinando movimentação, eu tô saindo de uma marcação porque eu tô treinando no treinamento saída de marcação para não aceitar a marcação. Porque isso acontece dentro do jogo, entendeu? E isso é importante. Para toda a posição dentro de campo, a pessoa tem que estar 100% em todos os sentidos. É verdade. Ô, Nunes, eu quero que você me permita, Claro. e os nossos companheiros que estão seguindo aí a gente, que eu preste hoje uma homenagem que eu sempre desejei prestá-la ao reitor Gilson Amado, que foi o homem que fundou a TV Educativa do Rio de Janeiro. TV Educativa do Rio. Doutor Gilson, que me deu a grande oportunidade de ser contratado pela TV Educativa, que na época, Nunes, era a única emissora que fazia futebol para o Brasil inteiro. Para que você tenha uma ideia e se lembre, o nosso videotape entrava na TV Educativa no Canal do Luiz às 8h30 da noite. Terminava o jogo no Maracanã, imediatamente o nosso tape estava no ar. E era uma audiência extraordinária. Tudo que eu realizei como narrador esportivo, eu devo à TV Educativa do Rio de Janeiro. Sou muito grato por isso. Pô, legal, beleza. Falar em Maracanã. Quando você entrou pela primeira vez no Maracanã para você fazer a sua primeira narração, você lembra? Lembro muito. Fala. Eu era da Rádio Itatiaia e eu vim pela primeira vez no Maracanã para transmitir uma partida entre Atlético e Flamengo. Me lembro até hoje, Flamengo 3, Atlético 2. Poxa, rapaz, eu vou te contar um negócio. Há muito tempo que eu não vejo uma partida igual a essa. Eu não sei se foi por causa da minha emoção de, pela primeira vez, dar de cara com aquele monstro de cimento armado. Ou quando você entra pela primeira vez no Maracanã, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo, bicho, me deu um frio na barriga. Então quer dizer... Pensei comigo, meu Deus! Quer dizer que a primeira vez que você entrou no Maracanã para narrar foi Flamengo e Atlético 3-2 em 80? E Atlético Mineiro. Em 80? Foi. Foi em 80 com o gol do Nunes que tudo começou? Foi Não, foi antes. Esse jogo que você está dizendo
Eu narrei pela TV. É. É. Você fez um golaço. A prova tá aí, né? A prova tá aí que o centroavante tem que treinar fundamento, né? Ali foi aquilo que eu falei do lançamento que o Zico fez contra o Liverpool. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, quem fez o lançamento foi o Andrade. O Andrade viu aquela abertura ali pelo lado esquerdo, lançou e sabia que eu chegava. Então é você confiar no teu companheiro, você acreditar no teu companheiro. E cheguei na bola com personalidade, com confiança, dei aquele drible no Silvestre, fiz aquele gol, primeiro gol do primeiro título brasileiro da história do Clube de Regatas do Flamengo. É um orgulho muito grande. E fui com personalidade, com confiança. E você fazer aquele gol do título, e você sabendo que você está se tornando campeão brasileiro, que estava fazendo aquela nação explodir, né, da maneira que ela explodiu quando eu fiz o gol. E a nação fora do Maracanã, pelas cidades, pelos estádios, né? Então você... O mundo inteiro. Exatamente, não é para qualquer um, né? Deus falou assim, você que vai fazer o gol da decisão. Então, quer dizer... Ô Nunes, fala. Eu não sei, todo mundo sabe que eu sou vascaíno, mas eu nunca deixei transparecer que eu era vascaíno. Nesse gol seu, 1980, quando o lançamento foi feito, quem conhecia você sabia que você ia fazer o gol. Bicho, e eu gritei um talá. Como foi essa narração? Como é que foi? Já veio a pergunta aqui. Como foi a narração do jogo Flamengo e Atlético Mineiro? Você narrou essa decisão em 80, no Maracanã. Como é que foi? Pois é, em 80. Não, eu prefiro dizer para você o seguinte. De toda a narração, e para mim, que estava comandando a equipe da Educativa, e para o Rui Porto, que era meu comentarista na época. Rui Porto. Quando o lançamento foi feito do meio de campo, e eu gritei, Nunes, eu já sabia que você ia fazer o gol. Tanto que quando você meteu a bola na rede, eu gritei um talá, que parecia que eu estava gritando um talá de um jogador do Vasco da Gama. Com todo o entusiasmo, Nunes, pela beleza da arrancada, você deu uma arrancada para dentro do gol. Você sabia fazer aquilo. Com certeza, com certeza. Poxa, a gente tem muita saudade, Nunes. Pessoal aqui, Cunha, tá mandando um abração para você, para mim. Vou mandar um abraço aí para André Paz, Rodrigo do Pilar, professor Fábio e Paulo Vitório. Um abraço aí. Que bom. Tá mandando um abraço para você aí. Muito obrigado, Nunes. E o pessoal daqui de casa também tá te mandando um grande abraço. Dá um abraço aí. A minha mulher Marlene. Dá um abração nela. Que hoje nós estamos aqui na quarentena, mas festejando 43 anos de casamento. Parabéns, pô, é mesmo? Pô, parabéns. 43. Legal. Dá um abração aí. Como é o nome da esposa? Marlene. Dona Marlene aí, parabéns aí. Isabela aí, sua filha. E meus filhos. Isabela, quem é o outro? E Gustavo. Gustavo. Parabéns aí. Jornalista também. Parabéns, Gustavo. Parabéns aí. Esse pai maravilhoso que você tem aí. Que Deus abençoe todos vocês aí. A Isabela, uma pessoa maravilhosa, me atendeu. Gosta muito de você. Me atendeu e atendeu minha esposa, por com o maior carinho. E a gente está sempre se falando. E aí eu sei que ela está aí na live, aí te ajudando, isso faz parte. E eu quero dizer para você, Cunha, que eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. Você é um profissional experiente, que pode ajudar e muito ainda ao futebol brasileiro, entendeu? Eu quero ver futuramente logo você aí nos gramados, mesmo com essa experiência, mas ajudando a fazer o futebol brasileiro crescer cada vez mais, porque você
Você é um excelente profissional, você é uma pessoa que todo mundo tem que ter o exemplo, entendeu? De profissional, de amigo, entendeu? A pessoa que ajuda todo mundo. Quantas vezes eu chegava na federação ali, você estava ali, quando você viu eu passar, mandava me chamar, fazia uma entrevista comigo, nunca deixava eu subir sem falar com você, sem fazer uma entrevista. Então isso é a prova do carinho, do respeito que você tem pelo profissional, pela pessoa. Então você está de parabéns Você é meu ídolo. obrigado por tudo que você fez, que você ainda pode fazer. O futebol brasileiro precisa muito de você, certo? Então vamos lá. Aí você estava falando que a decisão contra o Atlético, você teve a felicidade de narrar aquele gol meu do título. Tive a felicidade e tive a grande alegria de narrar os grandes gols do Nunes. Gols a gente não vai lembrar de todos, mas, meu Deus, cansei de narrar gol seu, Nunes. E olha, eu devo te confessar, hein? Quando você pegava meu Vasco, que você metia a bola na rede, eu falava, não tem jeito. Não tem jeito de segurar ele, eu não. tenho muitos amigos vascaínos, pô. Eu tenho muitos amigos Eu sei. vascaínos, botafoguenses, tricolor, entendeu? Todos eles têm maior carinho e respeito por mim, porque eu sempre procurei respeitar. Nós somos seres humanos, então a gente tem que respeitar um ao outro, entendeu? Então comigo não tem esse negócio, principalmente na profissão. Você tem uma cabeça muito boa, Nunes. Ô, Nunes, você tem uma cabeça muito boa. Obrigado. Pô, eu lembro de você no auge. Pô, você no auge mesmo, no auge. Todo mundo falando seu nome, você não podia sair na rua, que todo mundo queria te abraçar. Sempre você foi o mesmo Nunes. Verdade, verdade. Aliás, você, Tostão, Pelé, Edmundo, nunca mudaram. No auge, vocês sempre trataram todo mundo com muita dignidade, como irmãos. Né? Você nunca tratou um companheiro como inimigo. O camarada podia ser do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Bangu, do Madureira. Você tratava como companheiros, nunca como inimigos. Verdade. Sempre você foi um bom caráter, Nunes. Verdade, Cunha. A próxima live que eu vou fazer com Valdir Luiz, comentarista da TV, da TVE, né? Da TVE. E aí da Rádio Nacional. E da Rádio Nacional também, né? Né? Da Rádio Nacional. O Valdir Luiz. Eu costumo chamar ele pão na manteiga, que ele é escorregadinho. Mas é meu amigo. Escorregadinho, mas é meu amigo, uma pessoa maravilhosa. É gente boa. Mas ele é escorregadinho. Mas é meu amigo. Vai ser um papo gostoso também, que ele tem muita história para contar. Vai. Então vai ser um prazer receber. E depois eu vou fazer, sabe com quem? Com Gerson, Canhotinha de Ouro. Esse vai ter. Esquecendo de falar o nome dele, rapaz. Que jogador, hein? Que visão que ele tinha, né? Eu tenho muita pergunta para fazer para ele, porque demais. Ele é uma pessoa sensacional, é um grande comentarista, é um cara que todos os brasileiros têm maior carinho, maior respeito por ele. Então vai ser um papo gostoso também com o Gerson, nosso Canhotinha de Ouro. Jogou muito, né, Luiz? Jogou muito. E eu estou tentando também fazer uma live, sabe com quem? Você conhece o centroavante que fez um gol, que usou a pedra de gelo? Quem é? Ah, sim, jogou a pedra de gelo. O gelo na bola. Na bola, quem é? O nosso Romário. Não, Dé Aranha. O Aranha foi mesmo. Tô tentando, ele tá vendo lá para fazer também uma live comigo também. Tá muito bem o Dé, né? Tá bem, graças a Deus, tranquilo, eu sempre falo com ele. Aquele jeitinho dele, ele sempre esperto, escorregadinho, só na ginga, mas uma pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Então, Cunha... Ele era mais esperto do que o Lambari. Não era? O Dé é esperto, o cara
malandro assim na maneira de falar, é, na ginga, né? Um cara que se expressa legal, tranquilo, entendeu? Por isso, Sabe das sabe coisas. das coisas, por isso que ele tá também, esse grande comentarista da Rádio Globo também, uma pessoa maravilhosa. É verdade. Ele tá sempre falando comigo. Mas fala aí, Tom, Cunha, quer fazer mais alguma pergunta? Ou você quer que eu faça alguma pergunta para você aí? Olha aqui, eu queria perguntar a você uma coisa que eu tenho certeza que a nação rubro-negra queria estar presente aqui para te fazer essa pergunta. Conta pra gente, Nunes, que representou a sua carreira como jogador de futebol. Como é que você encerrou sua carreira? Deu para fazer um pé de meia? Olha, Cunha. Naquela época, pô, não se pagava a fortuna que se paga hoje no rádio, na televisão e no futebol. É verdade. Mas deu para. É totalmente diferente, né? Deu para fazer. É totalmente diferente, né? O futebol antigamente não é como é o futebol hoje. Você acha que se eu estivesse jogando hoje, um Zico, um Adílio, um Andrade, quanto seria o salário da gente? 2 milhões por mês. Então a diferença. Naquela época a gente ganhava. Eu ganhava o quê? Era 18 mil cruzeiros, né? Cruzeiros. Por mês. A gratificação era maior do que o salário, né? Entendeu? Era o bicho? Era o bicho, é. Mas, graças a Deus, tudo tranquilo, graças a Deus, né, na minha vida. O que importa é ter paz, saúde, cabeça tranquila. Isso é que é bom. Isso é que é importante, né? E é claro que a gente, Quantos filhos? claro que a gente continua, claro que a gente continua na luta aí, trabalhando, porque trabalho não mata ninguém. Então eu estou me preparando, Mata não. estou me preparando para futuramente exercer essa nova função aí, né? Eu me sinto preparado. É claro que eu tem que acontecer o primeiro convite. Assim que acontecer, vou dar continuidade no trabalho, entendeu? Agora, é importante, como você falou, é você saber viver, você andar de cabeça erguida, né? Cabeça erguida, para onde você passa, Certo. né? Claro. Para mim, o mais importante de tudo isso chama-se saúde. Para mim, a saúde é mais importante que dinheiro, entendeu? Então, você saber viver e saber correr atrás para poder você conseguir os seus objetivos É isso aí. procurar viver bem, entendeu? Quantos filhos? 5. 5, né? 5. 2 homens, 3 mulheres. 3 mulheres 3 mulheres. e 2 homens. Beleza, bicho. Beleza. Parabéns. Você já tem neto? Já tenho. Já, né? Eu também já tenho um netinho já. Já tenho um netinho. Matheus. Mas Mateus, né? mas esse não quer jogar bola, não. Não querem nada com bola, Não não? quer não, não quer não. Ele não quer não. Quem tá mandando um abraço é minha filha Joana, né? Tô mandando um abraço. Joana? Dá um abraço nela pra mim também. Um abração. A Lívia, você conhece a Lívia? Não, né? A Lívia e o André, não, né? Não. Não, né? A Jéssica, o João Vitor também Ainda não. não tive o prazer. Mas vou ter o prazer. Com certeza. De conhecer. E quais os seus planos para o futuro, futuramente? Ô Nunes, eu estou fazendo com o Luiz Carlos Silva e o Pomeroy, o Daniel Pomeroy, o árbitro, e o Cláudio Afonso, 3 na rede. Que nós fazemos um programa por semana. Está indo muito bem, viu, Nunes? E eu acho que agora, tanto você, como eu, como o Luiz Carlos, essa turma da época de ouro do futebol brasileiro, temos que invadir,
mas invadir para valer a internet, mostrando para a juventude, para